Muito bem, agora é hora de falar das tabelas, ok? As tabelas, elas são algo bastante compatível, né? Diferente do Object, do Para. As tabelas, elas são universais de um navegador para o outro, então você não vai precisar se preocupar aí com os problemas providentes disso. Deixa eu procurar aqui só um exemplo de um HTML aqui, de uma tabela na internet. Olha só, isso aqui é uma tabela. Então, a tabela é geralmente utilizada para exibição de dados, como você pode perceber, né? Primeiro nome, segundo nome e pontos. E aí você tem a Jill, que tem o sobrenome Smith, 50 pontos. Então, a tabela geralmente é utilizada para esse tipo de visualização, para listagem de dados, é para isso que ela é utilizada. Ok? E para a gente montar tudo isso aqui, a gente utiliza de algumas tags, que são essas tags que você está vendo aqui: a table, a tread, a tbody, a td, a tfoot, a th, a tr e a tt. Aí você fala, caramba, tanta tag assim só para exibir uma tabela? Eu digo, realmente são bastantes tags, né? Bom, para facilitar, eu vou dividir aqui em dois grupos. Eu vou dizer para você o que necessita mesmo e o que é conversa. Basicamente, você vai precisar dessas três: table, tr e td. Essas outras aqui, vamos dizer entre aspas, que são enfeites, tá bom? Então nós vamos estudar primeiro essas três aqui. Então, o que são essas três então? Table é o escopo da tabela, é você dizer que você está começando a montar uma tabela. No caso, essa tabela aqui. Então a table, na verdade, ela nem aparece, é só para avisar que você está começando a montar uma tabela. E depois vem a tr. A tr, ela é a linha da tabela, ou seja, essa linha aqui, né? Essa linha da Jill, ela é uma tr. E depois a gente tem a td. A td, ela é a coluna em si, ó. A coluna first name, last name e points. A coluna é a td. Vamos inspecionar aqui com o nosso inspecionador aqui do Firefox. Se eu pressionar Ctrl Shift I, também abre ele, ok? Vamos clicar nesse botão aqui e clicar na tag para que ele traga para a gente o elemento, para que você possa ver. Olha só, cliquei aqui, olha só, não sei se dá para ver aí, mas eu cliquei na tr e selecionou a linha inteira. Então é isso, basicamente. A tr é a linha, a td é a coluna e a table ela é a tabela toda em si. Tá vendo? Ok, vamos começar a praticar isso então, fazendo a aula aula 14 agora. Dá um Ctrl C. Vamos apagar o que estava antigamente. Vamos salvar como aula 14. Ok, tabelas.html. Então vamos lá, essa aula 14. Então o que a gente vai fazer? Vai começar a montar o escopo da tabela. Vamos montar parte a parte e vamos abrir para que você possa ver. Então, fez o documento padrão e criou a tabela. Você abre e fecha a tag da tabela, simplesmente assim. Vamos executar e ver o que ele mostra pra gente. Olha só, veja que não acontece nada. A tabela, ela tem alguns parâmetros também. Como aqui no caso da W3C, você vê que ela tem essa bordazinha aqui, ó. Isso aqui o que é responsável por isso é o atributo, né, o parâmetro border da tabela. Então você coloca, no caso, border 1, podia colocar 2, 3, vamos colocar 2. Vamos atualizar. E aí você percebe que ainda não tem nada. Por quê? Porque essa tabela não tem linhas e também não tem colunas, então ela não vai mostrar nada pra gente. Então vamos começar criando uma linha. Então esse que é o segmento, pessoal. Você cria a tabela e dentro dela você cria uma linha. Nós vamos exibir as seguintes informações. Vamos lá. Deixa eu montar aqui bem rápido.
nome, e-mail, idade, e a gente vai ter o João, o e-mail dele é, vou dizer senha, né, para ficar mais pequeno, senha 1, 2, 3, idade 34 e a Maria, esses dois cadastros, 3, 2, 1, a idade 22. Vamos querer mostrar esses dados na tabela. Então, primeiro a gente vai ter que exibir o título, né, da tabela. Então a primeira linha ela vai ser o título. E a gente faz a TR. Vamos ver como é que fica até agora. Até agora começou a aparecer alguma coisinha lá, mas ainda não é nada, porque a gente não tem o que? Colunas. Então vamos criar uma coluna. Coluna TD, fechou a TD. Então essa é a coluna TD. E aqui dentro a gente coloca o primeiro campo, que é nome. Então colocou o nome. Agora sim nós vamos atualizar. Olha só, veja que foi criada uma tabela com a coluna nome. Vamos criar outra coluna. Coluna senha. Atualizou. Não, então olha só como é que funciona, né? Cada TD é uma coluna, ok? Agora vamos criar outra linha, que essa sim vai ter o valor de João. Então nós vamos colocar o que? O nome de João e a senha de João. Para poder colocar esses dados nós temos que criar novamente a TD que vai guardar o nome de João, que é João. Vamos salvar e atualizar. Olha só, o nome de João está aqui. Perceba que a senha ficou em branco. Por quê? Porque está faltando essa coluna que é aqui embaixo. Então perceba que as linhas, a segunda linha em diante, ela tem que ser idêntica à primeira linha, porém trocando os dados. Vamos continuar então colocando a senha de João, que é 1, 2, 3, como está aqui. Então, senha de João é 1, 2, 3. Olha lá. Beleza, nossa tabela está começando a ser montada. E a gente vai colocar mais uma linha, que é a Maria. Então, TD. Fechou a TD. Outra TD para guardar a senha. Fechou a TD também. E aí, se eu colocar aqui 3, 2, 1 e aqui eu colocar Maria, vamos salvar. Então, olha só, o nome de Maria trocou com a senha, né? Ah, por que trocou? Simples, a primeira TD que tem o nome é a segunda que tem a senha, então é o contrário, né? É o nome primeiro. Agora sim, vamos arrumar o acento do nome de João? Vamos, então. De novo, aquela meta, né? É possível que no seu computador não tenha acontecido isso, tá, pessoal? Vai depender da codificação de caracteres do seu Windows. Beleza? Aí você me pergunta, mas eu queria que Maria ficasse primeiro. Se você quiser que Maria fique primeiro, você vai ter que pegar a TR. Olha só, fiz um erro aqui. Eu não fechei, né? A TR. E aqui eu também não estou fechando a TR de Maria. Perceba que eu cometi alguns erros e mesmo assim não acontece nada. No HTML, dependendo do erro, não vai acontecer nada. Dependendo do erro, faz toda a diferença. Então o HTML às vezes é meio liberal ou meio traiçoeiro, né? Tem que ficar bem esperto. Se você quiser Maria primeiro que o João, tem que colocar então os dados de Maria antes, porque a tabela lê de cima para baixo. Olha só. Tá, mas vamos ver se está igual mesmo. Olha só, faltou idade. E agora, como é que faz para colocar a idade? Bom, primeira coisa é criar a coluna. Ok? Criar a coluna idade.
criamos a coluna idade. Resolve o problema? Vamos ver. Criou a coluna idade, beleza. Só que não mostra, né, as idades. Por que não mostra? Porque não tem a coluna de idade dos clientes. Então vamos colocar a idade aqui dela, que é 24. Atualiza. Beleza, idade de Maria tem. Mas a idade de João não tem. Por quê? Porque a gente não colocou. A idade de Maria é 22, né? Porque a gente não colocou a idade de João. Então vamos criar mais uma TD com a idade de João, 34. Olha só que beleza. Pronto, resolveu o problema. Então você percebe, pessoal, como é simples, né? Bom, no final você vê que fica um pouco assim ruim de entender. A tabela, ela é uma coisa um pouco mais assim avançada, né, no sentido de complexidade do HTML. Ela não é tão simples como as tags P e por aí indo. Ela é um pouco mais detalhada, né? Eu recomendo o seguinte, que você entenda o seguinte: a primeira linha ela define tudo, ela define a quantidade de colunas que a sua tabela vai ter. Então, geralmente, se a primeira linha tem 1, 2, 3 colunas, as outras também devem ter 3, para que o conteúdo não perca a organização. Ok? Agora vamos fazer simplesmente aqui mais algumas modificações. Se a gente colocasse aqui o border 1, então veja que tem uma modificadinha. Se eu colocar 0, aí some, né, a nossa borda. Vou deixar a borda como 1. Você pode fazer outras coisas também. Por exemplo, se eu quisesse afastar, o texto está muito próximo da linha da tabela. Se eu quisesse afastar, como é que faz? Dá para fazer isso sem CSS. Chama-se cell padding. Então você coloca a quantidade em pixels, tá? E aí ele vai afastar. Bom, não é? Isso aqui é uma coisa interessante. E aí, para fechar tabelas, eu vou dizer o seguinte para você, né? Falta esses detalhes aqui. Eu vou dizer para você, eu vou até apagar esse aqui, a gente não vai nem chegar a usar. Eu vou deixar aqui só para a gente falar sobre ele então. Isso aqui, caso você quiser aprofundar, tá tudo aqui, ó. Pessoal, não se esqueça que o livro aberto gratuito disponível para qualquer um é o site da W3 Schools, que aborda tudo de maneira bem organizada e estruturada, tá? Não se frustre por ele estar em inglês. Olha só, vamos acessar aqui a table. Aqui, ó, embaixo você vai ter tudo que eu abordei, olha só. Cell padding, border, mas tem outras que eu não abordei. Por exemplo, cell spacing, BG color. Essa BG color você pode até gostar também. Olha só, aqui é o background, BG color, head, por exemplo, né? Vermelho em inglês. Olha só, então é algo que já vai personalizar a sua tabela. Esse BG color, pessoal, não adianta querer usar ele lá na tag P, por exemplo, que não vai ter, entendeu? Para você saber, por exemplo, quer ver só? Deixa eu acessar a tag P aqui. Tem tags que tem esse suporte, outras tags não tem. Isso aí é consequência. Para você saber que se tem ou não, você tem que visitar a W3C. E é por isso que eu digo para você que é importante você acessar sempre. Por exemplo, a tag P ela só tem um align, né, o align. Ela não tem um BG color. Enquanto a nossa tag table ela tem bastante, ela tem um align, tem um BG color, tem um body, tem o seu padding, tem o seu spacing, tem o row, tem o summary, tem o widget
tem diversos conteúdos. Vou tentar o edit também. O edit igual 100%. Eu convido você a utilizar as outras que a gente não abordou, ok? Porque isso também é o propósito, fazer você aprender sozinho também, porque senão você não vai evoluir. Então veja como é que fica, ok? E aí você vai tentando aí evoluir. E para fechar, vamos falar aqui sobre o uso da T-Hit, T-Body, T-Foot, TH e TT. Bom, para você que já agora que eu abordei para você o que é a tabela e já dei um exemplo, fica mais simples entender essas outras aqui. A T-Read é como se fosse o read do nosso HTML. Ou seja, é simples assim. A T-Read ela serve para guardar a primeira linha da tabela. Então, no caso, ficaria assim. T-Read. E o resto faz parte da T-Body. Então, T-Body. Pronto. Simplesmente assim, para separar o que é título do que é conteúdo. Da mesma forma que a gente faz com o nosso read e o nosso body. Mas o resultado final é a mesma coisa. Então você não tem, caso você não quiser se preocupar com isso, se você não achar que é interessante, você não precisa utilizar, você não é obrigado, ok? E a T-Foot é o mesmo pensamento, caso você quiser fazer um rodapé na sua tabela, ok? Aí você pergunta para mim o que é TH. TH é o seguinte, quando você coloca o T-Read, ao invés de você usar TR, você coloca TH. Simples assim. O resultado continua sendo a mesma coisa, ok? Aliás, a gente teve um probleminha aqui, né? A exibição do conteúdo, porque eu fiz errado, não é? Galera, que eu percebi que não é aqui é TR normal. É aqui que passa a ser TH. Mas no final você tem o mesmo resultado. Veja só. Aliás, tem uma diferencinha, né? Não sei se você percebeu, mas ele ficou centralizado e um pouco enegritado, ok? Porque ele entendeu o que é o título. Fora isso, a mesma coisa. E ficou faltando aqui a TT, porém a TT ela nem deveria estar aqui, a TT ela faz parte lá do nossos conteúdo de formatação, ela faz a mesma, ela tem a mesma ideia da pré também, ok? Então não vamos nem falar sobre ela também não. Próxima videoaula vamos continuar falando sobre listas, tá? No futuro nós vamos, não muito longe daqui, nós vamos fazer exemplos. Nós vamos fazer exemplos práticos do uso de todas as tags que nós estamos estudando aqui, ok? Então até lá.